Olá, este é o canal multiplataforma Escola de Direito. Os melhores professores reunidos em todos os lugares. Aulas ao vivo, das 8 às 23, de segunda a sábado. O melhor conteúdo aberto da internet. No período matutino, acompanhem nosso cursinho. No período vespertino, a formação dos sonhos. E no período noturno, temas específicos. Siga-nos em todas as plataformas e acompanhe o cronograma de aulas. A aula já vai começar. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola de Direito. Eu sou Ana Clara e vou tratar com vocês a respeito de teoria da pena. Hoje, em razão do feriado, o nosso esquema de aula é um pouquinho diferente. Vocês vão estar assistindo essa aula gravada. Então, por conta disso, vocês não vão conseguir interagir comigo em tempo real pelo chat que vocês têm disponível, mas caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, é só entrar em contato comigo através do meu perfil e que na próxima aula eu vou respondendo as questões ou as dúvidas que ficaram pendentes. Na aula anterior de teoria da pena, a gente começou a falar das chamadas teorias absolutas, aquelas que visavam um acontecimento ocorrido no passado e que encerravam em si a finalidade de compensar o mal praticado através da conduta criminosa. A gente também viu que dentro das teorias absolutas a gente tinha algumas subespécies e a gente falou a respeito da pena vingança e da pena expiação. É por isso que na aula de hoje, apesar de num outro formato, a gente vai continuar vendo a matéria que a gente estava vendo, ainda tratando das chamadas teorias absolutas ou retributivas da pena, que visam retribuir o mal do crime com a pena. Continuando nesse escolho, a gente vai falar a respeito do imperativo categórico de justiça, tá? Então, quando a gente fala de pena como imperativo categórico de justiça, a gente vai estar falando de um surgimento de um pensamento durante a época contemporânea, no qual o Estado já possuía uma estrutura e uma organização bem definida. E é nesse período, nesse contexto histórico e social, que surgem grandes pensadores com relevância no campo da análise da formação estatal e também que se dedicavam ao estudo da aplicação do direito penal e, consequentemente, à aplicação da pena. Nessa linha nova de pensamento e dos avanços no campo da filosofia, começou-se a entender que as leis penais e as punições necessariamente deveriam passar por um crivo de racionalidade em prol do interesse da sociedade, e que não seria mais cabível a aplicação de uma punição com justificativas metafísicas ou teleológicas, até porque deveria se basear na ciência. Nesse ambiente de luta contra a arbitrariedade do absolutismo, é que despontam aqueles pensadores que se tornariam referências durante a Revolução Francesa e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e que inspiraram obras valiosas que constam até hoje como norteadores para o campo do direito penal, como César Beccaria, que escreveu a obra dos Delitos e das Penas, que foi publicado em 1764. Nessa obra, o Marquês de Beccaria rechaçava a pena como castigo e expiação, ou seja, ele não aceitava aquelas espécies de pena que a gente tratou na aula anterior. Ele não compactuava com a aplicação de punições que tinham como objetivo a vingança e a expiação, a purgação do pecado. A
pena, para ele, teria que ter como objetivo a proteção da sociedade, de forma que, ao mesmo tempo, servisse como essa proteção, mas que não configurasse uma violência ao particular. Além do Beccaria, a gente também pode citar outros autores como Pietro Verri, Voltaire, Rousseau, Marat, todos eles, através dessa proposta de racionalização do direito penal, da configuração do Estado, da aplicação das leis, eles eram contrários à aplicação da pena como vingança ou como expiação, e também se opuseram ao uso da tortura e defendiam os objetivos utilitários para o instituto da pena, que deveria ser aplicado de forma proporcional, ou seja, é a partir do iluminismo que começa a surgir o conceito de proporcionalidade entre o delito cometido e a pena aplicada. Se vocês forem pensar, essa sugestão de fins utilitários sai um pouquinho do escopo das teorias absolutas, já que, como a gente vinha conversando, elas não projetam nenhum efeito no porvir. Elas estão focadas lá no passado. Então, vocês vão começar a perceber aí aquilo que eu comecei falando lá na nossa aula introdutória, que o surgimento dessas teorias, elas não são lineares, elas são pendulares e elas vão se misturando. O que significa que durante o iluminismo é que começam a aparecer as teorias relativas, que vão ser o nosso próximo tópico de estudo. Mas que o surgimento dessas teorias utilitaristas não descartavam a existência das penas com ideias de retribuição. Significa que a gente ainda precisa estudar esse rescaldinho que ficou, e é nesse rescaldo que entra a vertente do imperativo categórico de justiça, elaborado pelo Kant. Nesse sentido, vale ressaltar que a definição de dignidade da pessoa humana do Kant foi a premissa para ele desenvolver esse pensamento de imperativo categórico de justiça. Sendo o homem um fim em si mesmo, ele não pode servir de meio para a prevenção de crimes, ou seja, ele não pode servir de exemplo para os demais, ele não pode servir de instrumento intimidatório, uma vez que esta função estaria voltada para o futuro, ou seja, para que outros não venham a delinquir, estando intimidados pela aplicação da pena, e também estaria direcionado a terceiros indivíduos. E essa questão de uma finalidade futura, da utilização do homem como meio, invalidaria qualquer finalidade propagada pelas teorias relativas que a gente vai ver mais tarde. Assim, na visão kantiana, a compensação do mal, do crime, aconteceria com a aplicação de uma pena que causasse um mal proporcional. E essa proporcionalidade satisfaria a racionalidade humana na busca por justiça. O exemplo mais conhecido que Kant traz na obra a respeito das finalidades da pena é aquele caso a respeito da dissolução consensual de uma sociedade. E como seria a resolução ideal sobre a forma de lidar com os apenados que essa sociedade teria. É nesse sentido que ele vai afirmar o seguinte: mesmo se uma sociedade civil tivesse que ser dissolvida pelo assentimento de todos os seus membros, por exemplo, se um povo habitante de uma ilha decidisse se separar e se dispersar pelo mundo, o último assassino, o último criminoso restante na prisão teria, primeiro, que ser executado, de modo que cada um a ele fizesse
o merecido pelas suas ações e a culpa sanguinária não se vinculasse por ter negligenciado essa punição, uma vez que, de outra maneira, o povo pode ser considerado como colaborador nessa violação pública de justiça. A gente precisa entender que o surgimento dessa teoria de imperativo categórico de justiça, ele surge num momento muito peculiar, tá? A ideia é que já havia essa noção de retribuição, ou seja, aquele que comete um delito necessariamente deve ser punido, e o Kant vem tentar racionalizar essa ideia pré-existente. É como se ele verificasse a ocorrência de um fenômeno e tentasse justificar de maneira racional a essa ocorrência. E é através do imperativo categórico de justiça que ele traz essa racionalização. Significa que a teoria kantiana possui um fundamento moral de realização de justiça, que é esse imperativo categórico. E esse imperativo categórico faz com que, ou obriga com que a sociedade que foi lesada pelo ato criminoso aplique uma pena para restaurar a ordem violada. Só com a aplicação da pena é que vai poder ser reestabelecida uma relação de causa e consequência racional. E a relação de causa e consequência, que no caso é, praticou um crime, aplica-se uma pena proporcional, vai afastar essa punição de qualquer vingança irracional e da aplicação de uma arbitrariedade estatal. Lembra que quando a gente falou da pena vingança, a gente falou na ideia da sociedade manifestar ou colocar para fora todo aquele anseio vingativo, e que a gente falou a respeito de o Estado não ser um instrumento destinado a satisfazer os anseios pessoais dos seus membros? Então, o Kant diz que, através do estabelecimento dessa relação de causa e consequência de forma proporcional, a gente vai conseguir afastar a punição de natureza penal dessa vertente vindicante, e que, com isso, a gente também vai conseguir limitar a atuação do poder de punir estatal, porque você começa a delimitar uma moldura. Nesse sentido, pode-se entender que Kant propõe uma defesa jurídica dos imperativos categóricos morais, ou seja, ele traz a aplicação da pena para a violação que foi cometida para um campo jurídico e racional. Significa que a lei deveria ser cumprida para a manutenção da sociedade e que, caso ela fosse violada por um indivíduo, só pelo fato dele ter praticado essa violação, ele se tornaria merecedor de uma punição. E que, com a aplicação dessa punição, a justiça estaria realizada e o corpo social poderia permanecer em seu perfeito fundamento. A gente pode dizer, assim como diz o César Bittencourt, que o Kant era um idealista estrito sensu e que ele trabalhava com a ideia do mundo do dever ser, que basicamente é o mundo que a gente, operador do direito, trabalha. A gente trabalha com o mundo ideal de como ele deveria ser, que é esse mundo que é desenhado nas leis. E aí ele se baseia nesse mundo das ideias do que deve ser a sua teoria de imperativo categórico de justiça. Exatamente por ela só existir neste mundo das ideias, é que essa teoria absoluta encontra problemas na sua aplicação prática.
Por quê? Porque no mundo fático, a mera realização da justiça já é algo difícil da gente delimitar. Por quê? Porque para ela ser plena, ela vai precisar ultrapassar barreiras que no mundo do dever ser não existem. E que no mundo fático a gente consegue elencar facilmente. Por exemplo, as diferenças sociais que impedem a criação igualitária desses imperativos categóricos que deveriam reger a vida em comunidade. A gente vai encerrar por aqui porque a duração da nossa aula gravada, ela é menor e na aula que vem a gente continua esmiuçando a ideia do imperativo categórico de justiça com um pouquinho mais de exemplos. Até a próxima aula e aproveite o seu feriado.